Muito bem. Muito Gente, bem. obrigada aí pela companhia, pela audiência de vocês. Eu queria agora fazer uma provocação, imaginar que estamos num cenário aqui, atualmente no Brasil, ainda de incertezas. Você muito bem já mencionou que, pela sua pesquisa, identificou que poucos empresários se prepararam, né, para esse cenário, 24%, né, você disse, se preparou para o futuro, né, para os desafios. Então, se a gente vai imaginar que estamos agora num período de começo de um novo governo, que tem aí muitos desafios, muitas coisas ainda que foram colocadas como prioridades e que precisam ser aprovadas, mas eu queria que a gente conseguisse, sei que não temos uma bola de cristal aqui, mas entender um pouco que cenário podemos projetar para daqui a 4 anos no Brasil. E pensando aí algumas coisas que devem acontecer para facilitar isso. Olha, esse cenário depende de alguns fatos, né? Realmente nós vivemos num momento com um grau de incerteza grande. Eu, como cidadão, o que eu faço é rezar todos os dias, né, para que o governo dê certo, qualquer que seja o governo, porque eu acho que a maior responsabilidade que nós temos é de criar empregos, criar riqueza, colocar o Brasil no patamar que ele merece, e nós realmente estamos muito abaixo do patamar que a gente merece. Então, esse é o cenário que eu vejo que vai depender de passar a reforma da Previdência, a reforma previdenciária, a reforma tributária e uma série de outras coisas que precisam realmente acontecer, né, para que o país tenha uma estabilidade maior. Acho que a grande luta nossa é garantir um futuro e uma certa estabilidade. Hoje eu não sei, não tenho certeza, eu gostaria de dizer assim, estou muito otimista, mas também não estou pessimista, eu estou cautelosamente otimista, torcendo, rezando para que realmente dê certo esse cenário, que a gente consiga não virar uma Venezuela, que a gente consiga gerar emprego, gerar riqueza, que a economia volte a crescer 2,5%, 3%. ao ano, que o câmbio fique controlado, que a inflação continue baixa, que a taxa de juro continue baixa, está baixa, mas pode ser ainda mais baixa, está em 6,5%, pode ser 5%, não é? A inflação pode ser ainda um pouco menor, eu torço para que isso dê certo. Mas eu não acho que esse que seja o grande cenário que vai afetar a vida das empresas, eu acho que o buraco é muito mais em cima. Esse é um fator que a gente tem que levar em consideração. O fator do cenário Brasil nos próximos 3 anos, como é que ele vai se comportar. Eu acho que o buraco é muito mais em cima do seguinte, o que mais me preocupa é esse mundo em reconfiguração que está aí fora. É robotização, a mecanização, inteligência artificial, toda essa transformação digital. E eu sinto que as nossas empresas não estão se preparando na velocidade que precisam para viver nesse novo mundo em reconfiguração que aí está. Eu acho que é um mundo muito diferente que está afetando os negócios tradicionais sendo destruídos da noite para o dia, todas as profissões em mutação, sofrendo grandes mudanças, né? A profissão médico fazendo uma operação via robótica, coisa que parecia coisa de ficção científica. O engenheiro não é mais o mesmo, tem que ser diferente. O advogado hoje, você pode mecanizar muitas das tarefas que eram feitas. O jornalista? O jornalismo, hoje digital, né, todas essas mudanças. Isso é que eu acho que é para valer, isso é irreversível. A situação do cenário de um país, da economia, é sempre pendular. Tem horas que vai muito bem, tem horas que não vai tão bem, depois se corrige e ela acaba se ajeitando de uma certa forma. Impacta. 13 milhões de desempregados, é óbvio que impacta na economia. Se o PIB, em vez de 1%, fosse 2%, é claro que a economia estaria mais solta. Mais investimento, né? Com menos desemprego, menos medo de perder emprego, as pessoas consomem mais. Se as pessoas consomem mais, os investidores investem mais. Aí você cria um ciclo virtuoso. Então, é claro que isso é importante, mas o que eu quero chamar a atenção é que sobre o cenário, macro cenário econômico, político, social, etc., nós temos que exercer nossa cidadania, torcer, rezar, contribuir, fazer a nossa parte. Afeta, mas o que eu acho que afetará muito mais no futuro, os próximos 5 anos, a vida das empresas, é isso que eu estou chamando desse mundo em reconfiguração, que passa por mudanças tecnológicas muito fortes, como essas que eu acabei de citar, que passa por novos consumidores, com novos hábitos, novos desejos, novas necessidades, que passa por uma geração milênio assumindo posições da empresa, com outras formas de trabalhar, completamente diferente daquela que nós nos acostumamos no passado. Então, eu acho que isso é que terá um impacto muito maior e nós temos que nos preparar muito mais para dar esse salto. Aí temos que investir muito mais em educação, temos que ter uma cabeça muito mais a transformação digital, não simplesmente como um app, um aplicativo ou um gadget tecnológico,
mas a transformação digital como um mindset, como uma mudança cultural que nós temos que preparar nossas empresas, nossas famílias e a educação, porque tudo passa por isso. Eu acho que isso é que é inevitável e irreversível, e isso é que terá um impacto muito maior do que simplesmente o cenário, e veja só, simplesmente entre aspas, o cenário macro, cenário econômico-político. E aí essa postura, é claro, não se espera apenas dos líderes, mas de todos nós, porque é importante que seja algo realmente comum a todos. Né? A todos. Então aí é o governo que tem que investir muito mais em ajudar o Brasil a se transformar em um dos campeões digitais no mundo. Né? Nós estamos muito atrás. Quando a gente olha, por exemplo, Israel tem 8 milhões de habitantes, está muito avançado Israel, Singapura, o que está acontecendo na China, na Alemanha, no Japão, Vale do Silício, em alguns lugares. Aqui tem alguns bolsões de inovação, mas nós precisamos ter muito mais. Ficam muito limitados. Né? Tem bolsões, por exemplo, você falou que tinha alguém de Florianópolis aí. Floripa hoje tem um polo tecnológico fantástico, assim como tem Pernambuco também, ali no Porto, né? Tem Porto Digital, né? Um porto digital muito forte. Aqui em São Paulo, você chega hoje na Avenida Faria Lima, ali você encontra realmente, tem um pulsar tecnológico. Aqui na Barra Funda também, né, tem algumas escolas, instituições, tem a Digital House, que é um empreendimento que está tentando educar um grande número de pessoas, tem alguns empresários na área de tecnologia da informação fazendo um esforço, mas é pouco dentro do que nós temos que ser um dos campeões, um dos líderes nesse mundo digital. E nós estamos muito atrás disso. Então o governo precisa investir, empresas precisam investir, o sistema educacional precisa ser muito mais avançado nesse sentido, porque o futuro passará por isso. E eu tenho uma expressão também que você gostou da expressão clientividade, eu vou lhe citar uma outra expressão. Eu acho que o mundo no futuro não será apenas digital, o mundo será figital. Físico e digital ao mesmo tempo. Sim. Eu acho que é um erro... Integração, né? Do físico com o digital. Os vencedores, as empresas e os profissionais vencedores serão aqueles que buscarem a convergência entre o físico e o digital. Eu fico preocupado quando eu vejo empresas ou pessoas tentarem dar uma guinada. Não, eu vou apagar tudo que eu fiz aqui do mundo físico, meu negócio agora, eu vou me transformar no digital. Eu acho que não é simplesmente se transformar no digital, não. Tem que buscar uma convergência. O mundo será cada vez mais digital. É o que a Amazon está tentando fazer. Quando a Amazon criou a Amazon Go, sim, não é? Um exemplo. Né? É um exemplo disso aqui. Ela que é uma nativa digital, porque ela está na contramão. Tem loja digital. Não, eu tenho lojas físicas. Tem que prestar atenção, né? Quando uma grande empresa como essa faz um movimento. Exatamente, ela está fazendo aparentemente na contramão, mas não. Ela está buscando a convergência. Ela está buscando criar uma experiência para o seu cliente, ótima também, na convivência com a marca, que não é só através do e-commerce. Então, eu digo assim, quanto mais sofisticada a tecnologia, maior será a necessidade do contato humano. Essa é outra coisa importante que eu tenho insistido muito nos meus programas de liderança, alertado para os líderes. Não deixe com que a tecnologia vire um fim em si mesmo. Então, veja, eu acredito que a gente tem que correr para a direção digital, mas não é só nessa direção. Quanto mais sofisticada a tecnologia, maior a necessidade do contato humano. Jamais será substituído. Por mais inteligência artificial que você tenha, o nome já diz, é artificial, a inteligência. Inteligência emocional não ficará dentro da inteligência artificial. Então, nós temos que buscar essa convergência. E o líder tem que entender isso, tem que usar os instrumentos digitais como ferramentas, mas não pode substituir a seleção, o recrutamento, o treinamento, o carinho, o aconselhamento, a mentoria. Isso é insubstituível. Essa proximidade. Essa proximidade. Então temos que buscar essa convergência. Tem uma pergunta aqui do Elton, que ele está falando de Belém do Pará. Que bacana, vamos lá. Ele pergunta, como o empreendedor pode usufruir dessas plataformas sem ter para as grandes plataformas? Não sei se eu entendi muito bem. Pode usufruir dessas plataformas talvez sem ter que pagar grandes plataformas? Elton, fiquei com um pouquinho de dúvida da sua pergunta. É isso? Qualquer coisa você comenta aqui. Acho que ele está falando em relação a ter acesso, né? Como que pode ter acesso às plataformas, pequenos empreendedores, eu imagino, sem ter que talvez pagar para as grandes empresas, né? Eu acho que isso está cada vez mais democratizado, o acesso à plataforma, não é? Hoje você pode entrar em N plataformas, eu acho que aí o empreendedor tem que ir fundo, ir buscar, tem que ser persistente, determinado, não pode desistir nos primeiros obstáculos que encontrar e tem que correr atrás, sempre vai encontrar
plataformas gratuitas ou plataformas com custo baixo, que você pode frequentar, colocar suas informações na nuvem, buscar fonte de receita, fonte de acesso, fonte de informação. Existem alternativas, né? Existe alternativa. Não sei se foi exatamente essa pergunta, ou ele respondeu isso. Isso aí. Porque existem alternativas, né? Não necessariamente alternativa. você precisa ficar relacionado a uma grande plataforma que vai te dar, lógico, uma maior visibilidade, mas vai ter um custo. Então, se o seu caminho for começar, aí sim, né? Um passo de cada vez. Corra atrás e tem mais um assim, se você é um verdadeiro empreendedor, está tendo dificuldade, invente uma plataforma que vai fazer uma diferença. Uma plataforma que o mundo esteja necessitando. E lance essa plataforma para dar acesso a outros. Eu acho que essa é a ousadia, a coragem, a determinação, a perseverança, a garra, o drive que o empreendedor tem que ter. De não desistir nunca. O empreendedor é aquele que não joga a toalha. Aquele que enfrenta os obstáculos e vai e luta, bota a faca nos dentes e acaba conseguindo atingir seus objetivos. Muitas vezes pela sua própria experiência, identifica algum entrave, né? Alguma dificuldade. Encontra a solução para aquele entrave. Encontra a solução. Encontra a solução e bate no mercado. Temos muitos também exemplos. Empreendedor bem-sucedido é aquele que assim. percebe, junta o injuntável. Às vezes tem uma coisa aqui, tem outra ali. As grandes inovações são assim. Não é uma grande ideia que surgiu. As grandes inovações, às vezes, é quando você junta duas coisas aparentemente desparafusadas, mas que passam a fazer sentido. Então, se eu estou pesquisando uma coisa, eu estou tendo uma dificuldade de encontrar aquilo, procure desenvolver uma solução, porque outros devem estar com aquela mesma dificuldade. Vão virar seus clientes. Maravilha. César, muito obrigada pela sua participação. Giovana. Foi ótimo. Espero em breve revê-lo aqui novamente. Um prazer todo meu. Muito obrigado a você e quem participou aí do programa. Obrigada, gente. Até a próxima, então. Bom, e esse foi o Dinheiro ao Vivo desta terça-feira, 30 de abril.